Olá, meus irmãos, meus amigos, quero saudar a todos, dizer da alegria que tivemos durante esse trimestre, estudarmos a lição que foi a lição que falou sobre a educação e a redenção. Como aprendemos sobre esse assunto? Inicialmente, quando iniciamos o trimestre, muitos pensaram, o que eu vou aprender sobre educação? E quando agora terminamos o trimestre, nós percebemos que o aprendizado foi da maior importância. A educação está inserida em todo o nosso contexto da vida cristã e por isso se tornou importante. Finalizando o estudo dessa semana e também o trimestre, podemos dizer louvado seja Deus por tudo que nós aprendemos. Louvado seja Deus por sua bondade, por nos ensinar a sua vontade, seus princípios e sua lei, para que como bons alunos nós possamos ser aprovados no exame final. Essa é a ideia central. Nós estamos estudando para sermos aprovados no exame final. Talvez tenhamos tido algumas notas baixas em algumas matérias da vida cristã, como por exemplo, comunhão com Deus. Muitas vezes nós não temos aquela comunhão que deveríamos ter todos os dias com Deus. Devoção diária, por exemplo. Às vezes nós tiramos nota baixa na devoção diária. A comunhão com as pessoas que estão ao nosso redor. Também alguns deixaram de desejar fidelidade a Deus. Importante essa matéria porque nós mostramos que confiamos no poder de Deus. Obediência ao Senhor de forma plena. Os pecados cometidos mostram que nossa obediência poderia ser melhorada. Amor ao próximo é outra matéria que às vezes nós tiramos nota baixa, porque nem sempre nos preocupamos com as pessoas que estão ao nosso redor, com aqueles que estão em necessidade. Discipulado é outra matéria que alguns tiraram nota alta, mas outros nem sequer se mexeram do sofá, nem sequer deram um folheto esse trimestre para alguma pessoa, nem sequer oraram pela conversão de alguma pessoa. Então, é preciso melhorar. E tem outras matérias na vida cristã que poderíamos citar aqui. Cada um, logicamente, sabe como está a sua vida cristã. Por isso que educação e redenção estão muito interligados, porque nos mostram que temos que melhorar em muitas áreas da nossa vida cristã. O importante é que nós temos sempre a chance de fazermos uma segunda prova. Ou, estamos refazendo, colocando numa folha em branco uma nova vida. Um professor que estava aplicando um exame em uma sala de aula, ele distribuiu as folhas das questões e uma folha de papel em branco para que os alunos pudessem colocar as respostas. E ele ficou observando a sala de aula enquanto todos estavam fazendo aquele exame e de repente um aluno levantou o braço, o professor foi até lá e disse, pois não? Ele disse, professor, o senhor poderia me dar uma outra folha em branco, por favor? Eu necessito de uma folha em branco. O professor foi lá, pegou a folha em branco, mas antes de entregar a folha, ele disse, por que você precisa de uma outra folha em branco? Ele disse, professor, eu li as questões, rabisquei muita coisa e acabei fazendo uns garranchos aqui, e eu acho que não vai ser legal entregar do jeito que está nesse papel. Então eu queria pedir ao senhor uma segunda chance. Posso tentar fazer a prova nesses últimos 15 minutos? O professor então entregou a folha em branco para ele, impressionado. Faltavam apenas 15 minutos. E ele ficou lá torcendo para que o moço conseguisse realizar a prova e ele conseguiu realizar. Passou tudo para a folha em branco e entregou para o professor. Quando nós meditamos sobre essa experiência, nós então ficamos pensando, esse episódio simples numa sala de aula nos dá assim uma ideia de que nós precisamos muitas vezes pedir para Deus uma folha em branco, para que nós possamos então melhorar a nossa performance. Muitas pessoas só têm feito na folha da sua vida rabiscos, têm feito assim erros, tentativas frustradas e uma confusão danada. Então, talvez chegou a hora de pedirmos a Deus a chance de reescrevermos a nossa história. E essa oportunidade pode ser que tenha chegado agora no final desse trimestre. Porque quando nós pensamos assim, para que nós possamos ter uma boa aprovação, precisamos nos preparar. A pessoa que se prepara, chega no exame tranquilo, transpira um pouco, mas sabe que o conhecimento adquirido vai ajudar bastante. E nesse trimestre, o conhecimento adquirido pode ter nos colocado bem mais perto de Deus, bem mais perto da vontade divina.
Deus é um professor compreensivo e compassivo. Com certeza, Ele vai sempre nos dar uma outra folha em branco, para que nós possamos fazer então uma nova prova com chance de aprovação. Ellen White escreveu em Meditações Matinais do ano de 1983, na página 102, ela escreveu o seguinte: o Senhor Deus não concede luz de modo tal a deixar aquele a quem é dirigida a luz sem chance de andar pela fé. Percebeu? O Senhor Deus não concede luz de modo tal a deixar aquele a quem é dirigida a luz sem chance de andar pela fé. Não há uma linha reta assinalada para qualquer um de nós. Ela completa: precisamos orar, precisamos crer e vigiar em oração, sempre orando e confiando. E ela completa: meu irmão, precisas buscar o Senhor a fim de conheceres o teu dever e aproveitar a nova chance que a vós é concedida. Oh bendito professor, está sempre nos dando uma segunda chance. No estudo dessa semana, observamos que Deus nos oferece uma chance de esperança. Vimos aqui uma nova vida. Vimos, então nós conheceremos. O apóstolo Paulo dizia, então nós conheceremos de verdade. Hoje nós vemos por um espelho. Nós vimos sobre o grande professor, não é mesmo? E esse estudo nos deu assim a chance de uma visão mais completa a respeito do que esperam os filhos de Deus. Uma vida futura sem sofrimento, uma vida sem morte e com a presença do próprio Deus a ensinar pessoalmente os seus filhos queridos. E será que de um sábado a outro, de uma lua nova a outra, virá toda a carne a adorar perante mim? Adorar para aprender. Como isso será maravilhoso. Façamos então, irmãos, o possível, apegando-nos à forte mão do Senhor, para que um dia estejamos na escola celestial, onde os salvos aprenderão todos os mistérios e todas as questões respondidas pelo melhor professor do universo, o Senhor Jesus Cristo. Nosso pensamento é que Deus nos abençoe a todos e nos dê coragem, força, fé, disposição para fazermos a sua vontade. E acima de tudo, o que é mais importante, cooperarmos com Ele na salvação de outros alunos que precisam de ajuda. Quando eu era menino, eu tinha uma grande dificuldade com matemática. Havia um menino na minha sala de aula, um japonesinho, o Nelson. Como o Nelson era inteligente na área de matemática. Eu não sabia fazer conta de dividir, eu disse, eu preciso aprender isso. Eu já sei, vou falar com o Nelson. Eu fui lá: Nelson, você me ajuda a aprender conta de dividir? Irmãos, em uma tarde na casa dele, ele ensinou, olha, foi uma ajuda tremenda. Um aluno ajudando o outro. Graças a Deus, eu tive esse amigo que me ajudou e aí os estudos ficaram bem mais fáceis de prosseguir. Porque eu aprendi aquilo que estava travando o meu conhecimento. Podemos ser pessoas que ajudem aqueles que estão necessitando de uma mãozinha para a escola celestial. Não esqueça, o problema dos outros também é o nosso problema. Dentro da igreja temos que pensar assim. Há pessoas que precisam de uma ajuda, de alunos do Senhor Jesus que estão precisando de uma ajuda na matéria, em alguma matéria espiritual. Tem pessoas que dizem, eu não tenho nada a ver com a vida espiritual dos outros, a salvação individual. Não, tudo bem, a salvação é individual, mas nós precisamos nos envolver com aqueles que necessitam de uma ajudazinha. Um dia, até uma fábula, um rato que morava numa fazenda, viu quando o dono da fazenda colocou um embrulho muito grande sobre a mesa. Desembrulhou aquela caixa e quando ele pensou que fosse um queijo, uma coisa gostosa, quando o dono da fazenda desembrulhou, disse para a esposa, trouxe aquela ratoeira para a gente pegar os ratos dessa casa. O ratinho estremeceu. Uma ratoeira. Tem uma ratoeira na casa. Ele correu então para a galinha e disse, galinha, tem uma ratoeira. O dono da fazenda comprou uma ratoeira. E então a galinha disse, uma ratoeira? E você acha que eu estou preocupado com isso? Desculpe, disse a galinha para o rato. Esse é problema do senhor. Não me prejudique em nada. O ratinho saiu correndo, foi até o cabrito e disse, cabrito, uma ratoeira, tem uma ratoeira na casa. O cabrito disse, olha, isso é lamentável, ter uma ratoeira na casa, mas eu não posso fazer nada. O máximo que eu posso fazer é orar pelo senhor. Eu vou incluir o senhor em minhas orações. O ratinho, coitado, foi até a vaca e disse, vaca, tem uma ratoeira na casa, eu estou desesperado. A vaca olhou para ele, deu uma risada e disse, tem uma ratoeira na casa? Olha o meu tamanho. Me diz, a ratoeira vai fazer mal para mim? Não vai, então me perdoe, não posso fazer nada por você. O ratinho então saiu desolado. Seus amigos não ajudaram em nada. Ele então, naquela noite, ficou na toca dele, ali, não saiu para canto nenhum. De repente, a ratoeira foi armada e de repente, meia-noite, ouviu-se o barulho da ratoeira ser desarmada. Alguma coisa fora pega pela ratoeira.
A dona da fazenda, a esposa do fazendeiro, levantou depressa e no escuro colocou a mão onde ela havia armado a ratoeira. Mas a ratoeira havia pego uma cobra venenosa. E quando ela tocou na ratoeira, a cobra deu uma picada forte na mulher e injetou todo o veneno na mão dela. Ela deu um grito, o fazendeiro veio e matou a cobra, mas levou a esposa para o hospital. Ela começou a arder em febre. Foi medicada, tomou um soro antiofídico, foi trazida para casa, mas ela estava com muita febre. E todo mundo sabe que para uma pessoa que está com febre, nada melhor do que uma canja de galinha. O dono da fazenda não teve dúvida. Foi lá no terreiro, pegou a sua faca, pegou a galinha, cortou o pescoço e fez uma bela canja para a sua esposa. A mulher não melhorou, piorou, muita gente veio visitar. A mulher, os parentes, os amigos, os vizinhos vieram visitar a mulher doente e juntou mais de 50 pessoas. E o dono da fazenda disse, puxa vida, o que eu vou fazer? Se minha esposa estivesse boa, faria um lanche, já sei o que eu vou fazer. Pegou lá, matou o cabrito, assou e fez um churrasco para todo aquele povo comer. O cabrito então dançou ali na situação. Depois a mulher acabou falecendo e o velório foi na casa da fazenda. Veio umas 300 pessoas. E o fazendeiro apavorado, como é que eu vou dar de comer para esse povo? Já sei, não tem outro jeito. Foi lá, matou a vaca, fez de novo uma churrascada e serviu todo mundo. Conclusão, quando tiver uma ratoeira na casa, todo mundo se preocupa, é problema de todo mundo. Por isso, quando tiver um irmãozinho fraco na igreja com problema, que não está indo bem em alguma matéria espiritual, é melhor a gente se envolver e dar uma força e orar e perguntar e ir atrás e então fazer alguma coisa. Faz parte da educação cristã. Deus abençoe você. Que haja uma bênção nesse Natal para a sua vida, que o sábado seja uma bênção para todos nós. Obrigado por sua atenção. Terminamos um trimestre, vamos começar o novo trimestre de 2021. A lição sobre consolação, o livro de Isaías, será estudado no próximo trimestre. Que Deus te abençoe, estarei com você se Deus quiser e eu espero que você esteja conosco também. Obrigado por sua atenção. Amém.